5. O que a avaliação lhe dirá? Na maioria dos casos, você obterá imediatamente as respostas que busca em uma consulta que concluirá a avaliação. Em alguns casos, se os resultados de qualquer teste realizado não estiverem prontamente disponíveis, esse parecer poderá ser adiado. Durante o encontro, o profissional discutirá os achados de toda a coleta de informações. Dar-lhe-á uma opinião sobre se você tem TDAH ou outros problemas. Proporcionará a você um conjunto de recomendações sobre o que fazer a respeito de seu TDAH e de quaisquer outros problemas revelados. Para apresentar um diagnóstico de TDAH de um adulto, a partir dos achados da avaliação, o profissional deve acreditar que você tem altos níveis de desatenção e/ou comportamento hiperativo e impulsivo, x. Você apresenta estes sintomas com muito mais frequência do que outros adultos de sua idade. Você vem apresentando estes sintomas, na sua forma atual, há pelo menos 6 meses. Seus sintomas se desenvolveram antes dos 16 anos e, possivelmente, antes dos 7. Seus sintomas produziram consequências adversas em muitos domínios diferentes, tanto em sua infância quanto em sua vida adulta. É possível ter TDAH sem apresentar problemas de impulsividade ou hiperatividade. Há um subtipo caracterizado principalmente por problemas de desatenção. Você pode encontrar mais informações sobre esse subtipo na P39. Como escreveram meus colegas Michael Gordon, PH.D, e Kevin Murphy, PH.D, sua avaliação para TDAH deve se destinar a responder 4 questões fundamentais. Há evidência clara de que você experimentou sintomas similares aos do TDAH na primeira infância, os quais, pelo menos nos anos do ensino médio, conduziram a um prejuízo substancial e crônico em vários âmbitos. Há evidências claras de que sintomas similares aos do TDAH lhe causam atualmente prejuízo substancial e consistente em vários âmbitos. Há outras explicações além do TDAH que melhor respondam à sua série de preocupações atuais? Se você satisfaz os critérios para o TDAH, há evidências de que também tem outros transtornos? Seus sintomas satisfazem os critérios para o TDAH? Antes de qualquer coisa, o avaliador vai comparar o que ele descobriu sobre seus sintomas com os critérios para o diagnóstico do TDAH listados na última edição do DSM da Associação Americana de Psiquiatria. Segundo o DSM-4, para ser diagnosticado com TDAH, supõe-se que você tenha pelo menos 6 dos sintomas incluídos em uma das 2 listas de 9 itens, uma delas centrada na desatenção e a outra na hiperatividade e impulsividade, mencionados no capítulo 1 e mostrados no apêndice. Há 2 problemas com essa diretriz. 1. Várias pesquisas têm mostrado que muitas pessoas apresentam todos os sinais de TDAH sem mostrar todos os 6 sintomas. Diversos estudos têm provado que você só precisa apresentar 4 dos critérios de cada lista para ter estes sintomas em grau inapropriado para um adulto. Esses critérios foram destinados a diagnosticar crianças, dos quais estou bem consciente, visto ter sido um membro do comitê que os estabeleceu, e não adultos. Desse modo, em vez disso, meus colegas e eu nos baseamos na lista dos 9 critérios que você já leu na página 19. Ela é baseada em tudo o que a pesquisa tem revelado sobre adultos com TDAH e já se mostrou eficaz em diagnosticar com precisão centenas de adultos nos 3 anos desde que identificamos este conjunto de itens como útil. Se o avaliador diz que você não tem TDAH porque apresenta menos de 6 dos critérios do DSM-IV, peça para ser novamente avaliado usando nossa lista de 9 itens, P19. Empregamos vários métodos estatísticos para identificar os sintomas mais essenciais ao distinguir os adultos com TDAH. Assim, comparamos estes não apenas com os adultos da comunidade, normais, mas com um segundo grupo controle de adultos vistos na mesma clínica de saúde mental que tinham outros transtornos psicológicos, mas não TDAH. Também acrescentamos em nossas análises os 18 itens do DSM-4 para comprovar sua precisão na identificação do TDAH em adultos. Descobrimos que, surpreendentemente, apenas 9 dos 109 sintomas que identificamos, veja o apêndice, são necessários para identificar adultos com TDAH, os 9 que você já viu no capítulo 1. Essencialmente, a avaliação traduzirá suas experiências pessoais em critérios destinados a separar aqueles com TDAH daqueles sem TDAH para que você possa receber qualquer ajuda de que necessite, e evitar que seja tratado de um transtorno que não tenha. O diagnóstico se parece com você? Vamos examinar de perto esses sintomas que parecem abstratos. O TDAH consiste basicamente em problemas em 3 áreas diferentes que você pode experienciar das seguintes maneiras. Curta duração da atenção ou falta de persistência nas tarefas. Você pode observar esse grupo de sintomas particularmente quando se espera que faça algo tedioso, enfadonho ou interminável. Você fica rapidamente entediado durante tarefas repetitivas?
Você muda de uma atividade não terminada para outra, digamos, quando se trata da limpeza da casa, deixa a cama semi-arrumada, depois lava a metade da louça e então tira o pó de apenas um cômodo. Você perde sua concentração durante uma tarefa longa, achando quase impossível escrever um relato detalhado ou preencher uma declaração de imposto de renda com seus muitos itens e formulários? Você tem dificuldade para apresentar dentro do prazo seus relatórios de vendas ou outro tipo de relatório sem ser atormentado por seu chefe? Muitas pessoas com TDAH descrevem uma dupla deficiência nessa área, elas não parecem conseguir se concentrar tempo suficiente para terminar as tarefas rotineiras e também têm sua atenção distraída por virtualmente qualquer coisa que entre em seu campo de consciência. Alguém entra em sua visão periférica, seus olhos o seguem e suas mentes se dispersam, nunca retornando desse desvio. Ou pensamentos irrelevantes intrusos e importunos de repente surgem em suas cabeças, e elas saem por uma tangente que as leva tão longe do devido curso que acabam perdendo um tempo enorme. Capacidade prejudicada para controlar os impulsos e adiar a gratificação. As pessoas o criticam por não pensar antes de agir? Em que você estava pensando? É uma pergunta que você ouve pelo menos 2 vezes por semana. Você já ficou constrangido por interromper outras pessoas, deixando escapar comentários que gostaria de ter contido, ou por dominar a conversa até deixar todos os demais indignados? Você adia incumbências necessárias quando há uma fila no banco, nos correios ou na caixa do supermercado? Você sempre come um segundo pedaço de bolo, mesmo que queira realmente perder 5 quilos? Você gasta seu salário todo fim de semana, em vez de economizar para comprar o equipamento que deseja? Muitos adolescentes e adultos com TDAH tendem a conduzir veículos de forma acelerada, a perder a paciência com os outros motoristas e a dirigir de forma agressiva, acumulando multas de estacionamento porque simplesmente não conseguem se dar ao trabalho de despender um pouco de tempo para encontrar um local permitido para estacionar, e, em geral, têm baixa tolerância à frustração. Você é um deles? Atividade excessiva ou desproporcional ou atividade que seja irrelevante para a tarefa imediata. A maioria dos adultos, mas não todos, com TDAH era agitada, inquieta e hiperativa quando criança. Você se lembra de se movimentar de forma desnecessária para concluir a tarefa que lhe era designada, como, por exemplo, balançar seus pés e pernas, contorcer-se em sua cadeira, tamborilar com os pés ou com as mãos, tocar constantemente nas coisas, balançar para frente e para trás, ou mudar seguidamente de posição ao realizar tarefas relativamente tediosas? Se isso fez parte de sua experiência de infância, você pode estar cônscio de que mudou quando amadureceu. Talvez agora você se descreva como inquieto, impaciente, precisando estar sempre ocupado. Seus sintomas satisfazem os critérios para o TDAH? Antes de qualquer coisa, o avaliador vai comparar o que ele descobriu sobre seus sintomas com os critérios para o diagnóstico do TDAH listados na última edição do DSM da Associação Americana de Psiquiatria. Segundo o DSM-4, para ser diagnosticado com TDAH, supõe-se que você tenha pelo menos 6 dos sintomas incluídos em uma das 2 listas de 9 itens, uma delas centrada na desatenção e a outra na hiperatividade e impulsividade, mencionados no capítulo 1 e mostrados no apêndice. Há 2 problemas com essa diretriz. 1. Várias pesquisas têm mostrado que muitas pessoas apresentam todos os sinais de TDAH sem mostrar todos os 6 sintomas. Diversos estudos têm provado que você só precisa apresentar 4 dos critérios de cada lista para ter estes sintomas em grau inapropriado para um adulto. Esses critérios foram destinados a diagnosticar crianças, dos quais estou bem consciente, visto ter sido um membro do comitê que os estabeleceu, e não adultos. Desse modo, em vez disso, meus colegas e eu nos baseamos na lista dos 9 critérios que você já leu na página 19. Ela é baseada em tudo o que a pesquisa tem revelado sobre adultos com TDAH e já se mostrou eficaz em diagnosticar com precisão centenas de adultos nos 3 anos desde que identificamos este conjunto de itens como útil. Se o avaliador diz que você não tem TDAH porque apresenta menos de 6 dos critérios do DSM-IV, peça para ser novamente avaliado usando nossa lista de 9 itens, P19. Empregamos vários métodos estatísticos para identificar os sintomas mais essenciais ao distinguir os adultos com TDAH. Assim, comparamos estes não apenas com os adultos da comunidade, normais, mas com um segundo grupo controle de adultos vistos na mesma clínica de saúde mental que tinham outros transtornos psicológicos, mas não TDAH. Também acrescentamos em nossas análises os 18 itens do DSM-4 para comprovar sua precisão na identificação do TDAH em adultos. Descobrimos que, surpreendentemente, apenas 9 dos 109 sintomas que identificamos, veja o apêndice, são necessários para identificar adultos com TDAH, os 9 que você já viu no capítulo 1.
Essencialmente, a avaliação traduzirá suas experiências pessoais em critérios destinados a separar aqueles com TDAH daqueles sem TDAH para que você possa receber qualquer ajuda de que necessite, e evitar que seja tratado de um transtorno que não tenha. O diagnóstico se parece com você? Vamos examinar de perto esses sintomas que parecem abstratos. O TDAH consiste basicamente em problemas em 3 áreas diferentes que você pode experienciar das seguintes maneiras. Curta duração da atenção ou falta de persistência nas tarefas. Você pode observar esse grupo de sintomas particularmente quando se espera que faça algo tedioso, enfadonho ou interminável. Você fica rapidamente entediado durante tarefas repetitivas? Você muda de uma atividade não terminada para outra, digamos, quando se trata da limpeza da casa, deixa a cama semi-arrumada, depois lava a metade da louça e então tira o pó de apenas um cômodo? Você perde sua concentração durante uma tarefa longa, achando quase impossível escrever um relato detalhado ou preencher uma declaração de imposto de renda com seus muitos itens e formulários? Você tem dificuldade para apresentar dentro do prazo seus relatórios de vendas ou outro tipo de relatório sem ser atormentado por seu chefe? Muitas pessoas com TDAH descrevem uma dupla deficiência nessa área. Elas não parecem conseguir se concentrar tempo suficiente para terminar as tarefas rotineiras e também têm sua atenção distraída por virtualmente qualquer coisa que entre em seu campo de consciência. Alguém entra em sua visão periférica, seus olhos o seguem e suas mentes se dispersam, nunca retornando desse desvio. Ou pensamentos irrelevantes intrusos e importunos de repente surgem em suas cabeças, e elas saem por uma tangente que as leva tão longe do devido curso que acabam perdendo um tempo enorme. Capacidade prejudicada para controlar os impulsos e adiar a gratificação. As pessoas o criticam por não pensar antes de agir? Em que você estava pensando? É uma pergunta que você ouve pelo menos 2 vezes por semana. Você já ficou constrangido por interromper outras pessoas, deixando escapar comentários que gostaria de ter contido, ou por dominar a conversa até deixar todos os demais indignados? Você adia incumbências necessárias quando há uma fila no banco, nos correios ou na caixa do supermercado? Você sempre come um segundo pedaço de bolo, mesmo que queira realmente perder 5 quilos? Você gasta seu salário todo fim de semana, em vez de economizar para comprar o equipamento que deseja? Muitos adolescentes e adultos com TDAH tendem a conduzir veículos de forma acelerada, a perder a paciência com os outros motoristas e a dirigir de forma agressiva, acumulando multas de estacionamento porque simplesmente não conseguem se dar ao trabalho de despender um pouco de tempo para encontrar um local permitido para estacionar, e, em geral, têm baixa tolerância à frustração. Você é um deles? Atividade excessiva ou desproporcional ou atividade que seja irrelevante para a tarefa imediata. A maioria dos adultos, mas não todos, com TDAH era agitada, inquieta e hiperativa quando criança. Você se lembra de se movimentar de forma desnecessária para concluir a tarefa que lhe era designada, como, por exemplo, balançar seus pés e pernas, contorcer-se em sua cadeira, tamborilar com os pés ou com as mãos, tocar constantemente nas coisas, balançar para frente e para trás, ou mudar seguidamente de posição ao realizar tarefas relativamente tediosas? Se isso fez parte de sua experiência de infância, você pode estar cônscio de que mudou quando amadureceu. Talvez agora você se descreva como inquieto, impaciente, precisando estar sempre ocupado. Como esses sintomas estão realmente afetando sua vida? Apenas os sintomas não são o bastante para produzir um diagnóstico de TDAH. Você tem de ser prejudicado por esses sintomas. Anteriormente, chamei de prejuízos as consequências adversas que podem resultar de seu comportamento ou de seus sintomas. Esses podem envolver praticamente qualquer coisa que possa ser negativamente afetada em sua vida. Se você examinar os 91 sintomas listados no apêndice, vai poder ter uma ideia a respeito das muitas diferentes maneiras pelas quais o TDAH pode estar se expressando em sua vida. Desconfio de que você já saiba quais são as consequências adversas desses sintomas. Prejuízos igual consequências sociais ou outros custos que resultam da manifestação dos sintomas do TDAH. Mas há outro elemento relacionado ao termo que é tão importante quanto essa definição. O prejuízo é definido em relação à pessoa média na população, conhecida como a norma, é onde a maioria das pessoas normais, ou típicas, encontram-se executando qualquer domínio da sua vida. Para apresentar um prejuízo, você deve estar funcionando significativamente abaixo da norma ou da pessoa média, típica. Por quê? Porque o termo transtorno significa exatamente isso, que você não está funcionando normalmente. Os sintomas do TDAH podem causar prejuízos em todos os domínios da sua vida. Casa e trabalho, vida social, comunidade, educação e relações amorosas, casamento, manejo do dinheiro, condução de veículos, atividades de lazer, sexualidade, criação dos filhos e responsabilidades diárias.
Ter dificuldade para resistir aos impulsos pode conduzir a casos extraconjugais e, consequentemente, ao divórcio. Pode fazer você comprar coisas às quais não pode se permitir, achando que não consegue viver sem elas no momento. Pode levá-lo a abandonar obrigações simples, como o cuidado dos filhos ou a higiene pessoal. A dificuldade para aceitar críticas construtivas e fazer mudanças tendo por base comentários de figuras de autoridade pode deixar você ficar estagnado em sua carreira, ou levá-lo a ser demitido, e conseguir menos oportunidades educacionais do que poderia. Ter um fraco domínio do tempo pode fazê-lo perder encontros e celebrações importantes, comprometendo seus relacionamentos pessoais e profissionais. Problemas com memória, compreensão da leitura e aritmética mental podem tornar até mesmo as tarefas diárias mais básicas um desafio frustrante. Reações emocionais exageradas podem causar problemas em todas as áreas de sua vida, extirpando-lhe as chances de contribuir para sua comunidade através de trabalho cívico ou voluntário, tornando-o suscetível à violência no trânsito e, potencialmente, pondo em risco seus empregos e relacionamentos. Estes são apenas alguns exemplos dos danos que podem ser causados pelos sintomas do TDAH. Você consegue aceitar as conclusões do profissional? Somos todos humanos, e parte de ser humano é entrar em algumas situações com nossa mente já decidida, ou pelo menos com uma dose saudável de ceticismo. Se você encarou a avaliação com uma opinião firme sobre se tem ou não TDAH, esse julgamento pode muito bem afetar sua reação em relação à opinião do profissional. A seguir, apresentamos alguns pontos a serem pensados antes de você rejeitar a opinião do profissional que está consultando. O mito de que todos têm sintomas de TDAH. O fato de o TDAH ser um transtorno legítimo e real tem sido repetidamente questionado ao longo dos anos. Aqueles que objetam a esse fato argumentam que indivíduos típicos na população em geral têm os mesmos tipos de sintomas e prejuízos que supostamente existem apenas naqueles diagnosticados com o transtorno. É verdade que pessoas consideradas dentro da norma podem exibir de vez em quando parte das características comportamentais do TDAH. Todos têm dias em que estão particularmente distraídos ou com dificuldade para se concentrar nas outras pessoas. O que distingue os adultos com TDAH das outras pessoas é a frequência consideravelmente maior com que eles exibem estas características. Distratibilidade, incapacidade de se concentrar e outros problemas atingem um ponto de ser evolutivamente inapropriados, raras, para o seu grupo etário. Meus colegas e eu recentemente publicamos um livro contendo um estudo em que pedimos a 146 adultos diagnosticados com TDAH e a 109 adultos de uma amostra comunitária geral para nos dizerem se experienciaram frequentemente os 18 sintomas do DSM-4. As respostas são apresentadas na tabela a seguir. Sintomas de desatenção. Não consegue prestar atenção aos detalhes. Adultos com TDAH, 74%. Adultos da comunidade, 3%. Falha para manter a atenção. Adultos com TDAH, 97%. Adultos da comunidade, 3%. Falha para ouvir quando lhe falam diretamente. Adultos com TDAH, 73%. Adultos da comunidade, 2%. Não consegue seguir instruções. Adultos com TDAH, 75%. Adultos da comunidade, 1%. Tem dificuldade para organizar tarefas. Adultos com TDAH, 81%. Adultos da comunidade, 5%. Evita tarefas que requerem esforço mental sustentado. Adultos com TDAH, 81%. Adultos da comunidade, 2%. Perdem coisas importantes. Adultos com TDAH, 75%. Adultos da comunidade, 11%. É facilmente distraído por estímulos externos. Adultos com TDAH, 97%. Adultos da comunidade, 2%. É esquecido nas atividades diárias. Adultos com TDAH, 78%. Adultos da comunidade, 4%. Sintomas hiperativos impulsivos. Tamborila com as mãos e os pés ou se contorce na cadeira. Adultos com TDAH, 79%. Adultos da comunidade, 4%. Deixa a cadeira quando é necessário que permaneça sentado. Adultos com TDAH, 30%. Adultos da comunidade, 2%. Sente-se inquieto. Adultos com TDAH, 77%. Adultos da comunidade, 3%. Tem dificuldade para realizar com tranquilidade as atividades de lazer. Adultos com TDAH, 38%. Adultos da comunidade, 3%. Tem de estar sempre em movimento. Adultos com TDAH, 62%.
Adultos da comunidade, 12%. Fala excessivamente. Adultos com TDAH, 44%. Adultos da comunidade, 4%. Precipita as respostas. Adultos com TDAH, 57%. Adultos da comunidade, 7%. Tem dificuldade para esperar sua vez. Adultos com TDAH, 67%. Adultos da comunidade, 3%. Interrompe ou invade a fala dos outros. Adultos com TDAH, 57%. Adultos da comunidade, 3%. Adultos com TDAH versus adultos típicos. Menos de 5% dos adultos típicos responderam sim a todas as questões, exceto a duas delas. Menos de 12% responderam sim às outras duas perguntas. Em média, os adultos do grupo controle da população em geral relataram menos de um sintoma de todos os 18, enquanto os adultos com TDAH relataram mais de 12, 7 da lista dos sintomas de desatenção e 5 da lista dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ficou evidente que a grande maioria dos adultos típicos não relatou ter esses problemas com frequência. Há uma diferença quantificável, estatisticamente significativa e perceptível entre as experiências daqueles diagnosticados com TDAH e as outras pessoas. No mesmo estudo, perguntamos aos adultos com TDAH e àqueles da população da comunidade em que domínios da vida eles eram com frequência prejudicados devido aos sintomas do TDAH. Os resultados que obtivemos estão na tabela a seguir. Domínios da vida. Vida doméstica. Adultos com TDAH, 69%. Adultos da comunidade, 2%. Trabalho ou ocupação. Adultos com TDAH, 75%. Adultos da comunidade, 2%. Interações sociais. Adultos com TDAH, 56%. Adultos da comunidade, 1%. Atividades comunitárias. Adultos com TDAH, 44%. Adultos da comunidade, 1%. Atividades educacionais. Adultos com TDAH, 89%. Adultos da comunidade, 1%. Relacionamentos amorosos ou atividades conjugais. Adultos com TDAH, 73%. Adultos da comunidade, 1%. Manejo do dinheiro. Adultos com TDAH, 73%. Adultos da comunidade, 1%. Condução de veículos. Adultos com TDAH, 38%. Adultos da comunidade, 2%. Atividades de lazer. Adultos com TDAH, 46%. Adultos da comunidade, 1%. Responsabilidades diárias. Adultos com TDAH, 86%. Adultos da comunidade, 2%. Para cada uma dessas importantes atividades da vida, um número maior de adultos com TDAH relatou apresentar deficiências do que aqueles da população geral. Na maioria das áreas, um número majoritário de adultos relatou que era com frequência prejudicado. As mesmas pessoas que declaram que os chamados sintomas de TDAH são problemas que todos os adultos têm com frequência afirmam que esses sintomas, e prejuízos, são ainda mais pronunciados e prevalentes nas crianças normais do que nos adultos normais. Elas dizem que o TDAH não é um transtorno, mas apenas um conjunto de problemas amplamente experienciados pela população em geral, em especial na infância. Nosso estudo mostrou que isso não é verdade. Você pode encontrar os resultados de nossos estudos comparando os sintomas e os domínios nos quais os prejuízos ocorreram em crianças com e sem TDAH no livro que escrevi com Kevin Murphy e Mariellen Fisher, ADHD em Adults, What the Science Says, Guilford Press, 2008. A tabela de 91 sintomas apresentada no apêndice mostra também uma enorme disparidade entre os adultos com e sem TDAH. Quando você não se ajusta completamente ao quadro do TDAH, o profissional que o avalia pode lhe dizer que você parece ter um subtipo particular de TDAH, mas não tem certeza disso. Atualmente, o DSM-4 divide o TDAH em 3 subtipos. Predominantemente hiperativo. Predominantemente desatento. Combinado. O problema é que essa subdivisão às vezes turva o diagnóstico porque os grupos se sobrepõem e podem representar uma amplitude de gravidade, em vez de 3 tipos distintos, e por isso, é improvável que ela seja mantida na próxima edição, que deverá ser lançada em 2013. Os 3 subtipos de TDAH em 2010.
O tipo combinado é o mais comum, aproximadamente 65% ou mais dos casos clínicos, e grave, e envolve todas as características observadas nos 18 critérios do DSM-4. É também o mais extensivamente estudado dos tipos de TDAH, com milhares de estudos científicos sobre este grupo publicados nos últimos 100 anos. O tipo predominantemente hiperativo foi reconhecido em 1994. As pessoas com esse tipo de TDAH não têm problemas suficientes com a desatenção para serem diagnosticadas com o tipo combinado. Ele aparece principalmente na qualidade de dificuldades com o comportamento impulsivo e hiperativo. Atualmente, acredita-se que, na maioria dos casos, ele representa simplesmente um estágio de desenvolvimento inicial do tipo combinado. Até 90% destas pessoas vão desenvolver problemas suficientes com a atenção e a distratibilidade para serem diagnosticadas com o tipo combinado dentro de 3 a 5 anos. Os casos remanescentes parecem representar principalmente uma variante mais branda do tipo combinado. Os indivíduos que exibem principalmente problemas de atenção, mas não níveis de atividade excessivos ou controle deficiente dos impulsos são considerados como sendo portadores do tipo predominantemente desatento do TDAH. Reconhecido em torno de 1980, este subtipo compõe cerca de 30% ou mais dos casos clinicamente encaminhados. Muitos destes casos são apenas formas mais brandas do tipo combinado. Para confundir ainda mais a questão, 30 a 50% daqueles que parecem ter o tipo predominantemente desatento do TDAH podem não ter realmente TDAH, mas algo que alguns pesquisadores, inclusive eu, chamam agora de tempo cognitivo lento, TCL, ou um transtorno isolado de um tipo diferente de atenção. Você acha que pode ter as seguintes tendências, algumas das quais parecem ser o oposto do TDAH? Sonhar acordado. Ser aéreo. Olhar fixo frequentemente. Mover-se lentamente, ser hipoativo, letárgico e moroso. Ficar facilmente confuso ou mentalmente embotado. Ficar lento no processamento das informações e propenso a cometer erros ao fazê-lo. Ter um fraco foco de atenção ou ser incapaz de distinguir o que é importante do que não é em informações que têm de ser rapidamente processadas. Ter mais problemas para se lembrar com consistência de informações que foram anteriormente aprendidas. Ser mais socialmente reticente, tímido ou retraído do que as outras pessoas. Ser mais passivo ou até mesmo hesitante, em vez de ser impulsivo, como o tipo combinado mais típico do TDAH. Ter um padrão diferente de outros transtornos que às vezes coexistem com o TDAH, como raramente exibir agressão social, conhecida como transtorno desafiador opositivo. Ter menor probabilidade de ser antissocial ou apresentar transtorno de conduta. Mentir, furtar, brigar, etc., com frequência. Ter maior probabilidade de ficar ansioso e possivelmente deprimido. Ter as tarefas escolares prejudicadas, mais devido aos erros cometidos do que a produtividade reduzida. Se esse padrão parece se adequar a você, consulte o profissional que o avaliou. Conhece-se tão pouco cientificamente sobre esta síndrome, se é outro subtipo de TDAH ou um transtorno da atenção totalmente diferente, que ela não será discutida com profundidade neste livro. E se você continua discordando das conclusões do profissional? Você agora leu tudo sobre o TDAH e como ele é diagnosticado. Talvez você mesmo tenha recebido um diagnóstico. Está pronto para assumir este transtorno? Esta é a única maneira de buscar um tratamento apropriado e dar prosseguimento ao tipo de vida que você deseja e merece. Quando uma segunda opinião é justificada? Se você acha que não concorda com os resultados de sua primeira avaliação, pergunte-se honestamente se discorda porque seu profissional realizou um trabalho deficiente ou apressado ao avaliá-lo, ou porque ele concluiu coisas sobre seu comportamento que, a seu ver, simplesmente não são verdadeiras. Se for assim, então deve buscar uma segunda opinião. Mas, mesmo que a avaliação tenha sido bem realizada e de maneira responsável, e as informações que recebeu parecem descrevê-lo, você pode discordar do rótulo. O problema pode consistir em suas noções preconcebidas sobre suas próprias tentativas de se autodiagnosticar. Às vezes, as pessoas buscam avaliações profissionais acreditando ter um determinado transtorno, como o transtorno bipolar, e o profissional assegura que o que elas realmente têm é TDAH. Quando o diagnóstico do profissional entra em conflito com o que elas de início acreditavam, pode ser difícil de aceitá-lo. Em um caso como esse, você pode certamente buscar uma segunda opinião. Mas saiba que provavelmente também não vai ficar satisfeito com essa, porque ela também discordará de seu autodiagnóstico. É razoável buscar segundas opiniões quando você tem bases sólidas e racionais sobre as quais questionar a avaliação inicial e discordar de suas conclusões. Se está tentado a buscar uma segunda opinião porque acha que realmente tem TDAH, mas o profissional diz que você não tem, veja o quadro a seguir.
Uma verificação final da realidade. Se você recebeu um diagnóstico de TDAH, mas não está totalmente pronto para admitir o transtorno, dê uma olhada nestes fatos rápidos. Você não está sozinho. O TDAH ocorre em cerca de 5 a 8% da população infantil e 4 a 5% dos adultos. Na infância, é 3 vezes mais comum nos meninos do que nas meninas, mas, na infância, a proporção de homens em relação às mulheres é de aproximadamente 2 para 1, ou menos. O transtorno é encontrado em todos os países e grupos étnicos estudados até esta data. O TDAH é um pouco mais comum nas regiões urbanas e com alta densidade populacional do que nos ambientes suburbanos ou rurais, e é encontrado em todas as classes sociais e em todos os grupos étnicos. Estar entre esse grupo não é necessariamente uma notícia devastadora. Há muita ajuda disponível. Mas essa ajuda requer que você reconheça, aceite e, de algum modo, reconheça o diagnóstico de TDAH como sendo uma parte de quem você é. Do contrário, você estará muito menos comprometido em buscar tratamento apropriado ou em seguir os conselhos que obtiver dos profissionais. Está pronto para começar a receber essa ajuda? E se o profissional diz que você não tem TDAH, mas você acha que tem? Há uma coisa curiosa com respeito ao TDAH. Talvez porque seu impacto no sucesso seja bastante conhecido, muitas pessoas culpam o transtorno quando não satisfazem seus próprios padrões de sucesso. Algumas dessas pessoas a seguir se parecem com você? Joe decidiu tornar-se médico quando estava no ensino médio. Então, escolheu uma escola com um ótimo departamento de biologia e um alto índice de admissão para as faculdades de medicina. Entrou naquela universidade apenas na lista de espera, mas, pelo menos, entrou. Uma vez lá, no entanto, todo o curso de ciência foi um enorme esforço para ele. No primeiro ano, sua média de pontos pairava abaixo de 3,0, e ele já havia cursado química orgânica 3 vezes sem conseguir ser aprovado. Joe começou a ponderar o que havia de errado com ele, esforçava-se tanto, queria tanto seguir essa carreira, e era tão inteligente quanto seu colega do lado, não era? Quando Joe concluiu o curso básico e fez o teste de admissão para a faculdade de medicina com resultados desapontadores, ficou convencido de que havia realmente algo de errado com ele. Uma grande quantidade de colegas parecia ter trilhado com tranquilidade o mesmo caminho que Joe havia escolhido para si, enquanto ele estava estagnado. Parecia que jamais conseguiria entrar na faculdade de medicina. Então, decidiu passar por uma avaliação para o TDAH. Quanto mais ele lia a respeito, mais achava que isto explicava todo o seu problema. O avaliador discordou. O mesmo aconteceu com um outro que Joe procurou em busca de uma segunda opinião. E também o terceiro. Carrie caiu em uma armadilha similar. Identificada como bem dotada quando menina, ela foi levada a acreditar que deveria ser bem-sucedida ao fazer qualquer coisa na vida. Quando começou a pular de um emprego para outro após o colégio, Carrie e sua família decidiram que ela poderia ter TDAH, o que era a única explicação que podiam encontrar para os seus contínuos fracassos em empregos que, de acordo com seu QI, deveriam ser de fácil êxito. Como se veio a descobrir, o problema não era TDAH, mas ansiedade. Carrie não gostava de admitir que ficava quase paralisada pelo medo quando iniciava um novo emprego e que isto realmente lhe dificultava se concentrar em seu trabalho. Felizmente, o avaliador que ela procurou para um diagnóstico de TDAH descobriu qual era o problema real e a encaminhou a um terapeuta especializado em transtornos da ansiedade. Esse terapeuta não apenas lhe ofereceu tratamento e estratégias de enfrentamento, mas ajudou Carrie a aceitar seu diagnóstico sem se envergonhar. Cal não tinha nenhuma razão particular, como uma pontuação de QI ou a comparação com um grupo de colegas, para acreditar que tivesse TDAH, e, por isso, ficou paralisado em um emprego sem perspectiva de progresso, tinha muito poucos amigos e nenhuma namorada. Ele acreditava que sua vida deveria ser diferente, e aparentemente buscou com ansiedade no correr dos anos uma explicação para isso. Meus colegas e eu temos atendido muitas pessoas como Cal, que simplesmente acham que, se não estão obtendo o que querem da vida, parece haver um déficit psicológico em ação. Nenhum de nós consegue explicar esse fenômeno, é quase o oposto dos programas de TV de competição de cantores, em que o concorrente claramente não consegue se manter no tom da música e ainda assim acredita estar destinado ao estrelato como cantor. Neste caso, a pessoa acredita que não pode ter um bom desempenho na vida, quando, na verdade, ele se desempenha tão bem quanto a maioria das pessoas, embora não esteja à altura de seu próprio padrão interno. Adotar um padrão para definir o termo prejuízo, além da comparação com a norma real, é como algo extraído de Alice no País das Maravilhas, onde nada é o que parece e as palavras podem ter qualquer significado que se deseje dar a elas.
Dizer que uma pessoa que funciona tão bem, ou até mesmo melhor do que a média ou a população típica entretanto pode ser considerado como alguém com prejuízo é um insulto ao conceito de transtorno e presta um desserviço àqueles que estão tendo dificuldade para realmente conseguirem funcionar tão bem como a norma. Se o profissional diz que você não tem TDAH, quaisquer dos seguintes fatores podem ser responsáveis por sintomas parecidos com o do TDAH. Ter mais de 55 anos ou estar na perimenopausa, quando um maior esquecimento, distratibilidade e desorganização são normais. Problemas médicos recentes, como disfunção da tireoide, otite média ou garganta infectada com estreptococo, embora esta conexão particular seja rara. Uso excessivo de drogas, maconha, álcool, cocaína, metanfetamina, etc., que pode resultar em problemas de atenção, memória e organização. Estresse incomum, embora os sintomas parecidos com os do TDAH fossem, neste caso, temporários. Lesão emergindo queres, inibição comportamental, memória de trabalho e autocontrole emocional. Quaisquer dessas possíveis causas devem ter sido reveladas pela avaliação, e o profissional deverá encaminhá-lo aos especialistas adequados para acompanhá-las.